Ampliar cada vez mais a participação do Brasil no mercado mundial, promovendo produtos e serviços e também atraindo mais empresas internacionais para investirem aqui no nosso país. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, faz esse trabalho e ao longo dos últimos anos vem firmando novas parcerias com alguns mercados, como o israelense, por exemplo. E uma das empresas vai iniciar as operações por aqui, a Aleph Farms, de Israel, que produz carne bovina a partir de células retiradas dos animais sem que seja feito o abate. Este é o programa Boi Forte e eu converso agora com Sérgio Rossi, que é analista de investimentos estrangeiros da Apex Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao Boi Forte. Olá, Simone. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com toda a equipe do Boi Forte. Prazer é todo nosso. Sérgio, eu queria então começar perguntando sobre esse programa, né, o Scale Up in Brasil. Como nasceu a ideia desse projeto que seleciona então as startups? Simone, é importante mencionar, primeiramente, só a título da gente conceituar onde estamos hoje, a gerência de investimentos hoje da Apex, a coordenação 2 especificamente, a gente tem trabalhado com o ecossistema de inovação já há muitos anos e trabalhávamos especificamente com a dinâmica de atrair fundos estrangeiros para investirem em fundos brasileiros e também fazer a conexão desses fundos estrangeiros diretamente com as startups da nossa economia de inovação brasileira. E essa iniciativa a gente já tem trabalhado há muitos anos, porém a gente viu que havia um gap aqui no mercado brasileiro para apoiar que startups estrangeiras abrissem suas operações aqui no Brasil. E naquele período, quando o programa foi fundado, ali em torno de 2019, começamos o diálogo com os israelenses, com a Israel Trade and Investment, que é uma instituição parceira do programa, dos quais, após diversas conversas, viu-se essa potencial sinergia em que poderíamos trabalhar ali no primeiro momento em conjunto, para apoiar a entrada de startups israelenses, num primeiro momento, aqui no mercado brasileiro. Então, foi convergido aí um interesse entre duas partes, entre três partes, na realidade, com a equipe também da BVCap, que é a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, para a gente fundar o Scale Up em Brasil. E esse gap está sendo sanado, porque o programa quer ampliar cada vez mais a participação das empresas estrangeiras, não é mesmo? Quantas startups estrangeiras, então, fizeram parcerias por aqui? Sem dúvidas. Mencionando agora essa questão específica de Israel, com quem a gente já tem trabalhado, já rodamos 2 edições do projeto com Israel, dos quais nós tivemos a oportunidade de acelerar 15 empresas israelenses aqui no mercado brasileiro, e é com muita satisfação que de 15, 7 delas já anunciaram alguma forma de operação aqui no mercado brasileiro, ou então estão em vias de começar as suas operações. Então, por mais que ele ainda é um projeto novo, nascendo ali em 2019, mesmo com todo o contexto de pandemia, a iniciativa em si se provou dar muito certo, e por isso a gente está ampliando aí para novos mercados. E dessas 7 empresas aí que você falou, quem já passou por capacitação para entender, então, o mercado nacional? Olha, como eu falei, dessas 15 empresas, todas elas tiveram acesso a todo o conteúdo que o programa como um todo oferece, né? E é importante mencionar que o programa ele é todo estruturado de um modo que o empreendedor ele vai ter acesso a todo o conhecimento necessário para uma expansão internacional aqui para o mercado brasileiro. Então, dos nossos cases, é importantíssimo mencionar que 3 deles foram o setor do agro. A gente fica muito feliz que tivemos essa experiência com a Aleph Farms, que a gente pode explorar um pouquinho mais daqui a pouco, mas sim, a gente entrega uma série de conteúdos referentes ao ecossistema brasileiro para essas empresas. Antes da gente falar da Aleph Farms, eu queria saber mais em relação a Israel, né? Quem são os produtos que eles estão para oferecer aqui?
Olha, a gente encontra no mercado israelense hoje, Simone, a aplicação em si do que a gente chama de agricultura 4.0, ou seja, é um conjunto de soluções, de inovações, soluções, digitalização, para criar uma otimização maior no ecossistema do agro, especificamente falando de agro, né? Nós tivemos diversas outras soluções de diversos outros setores, mas obviamente, pelo Brasil ser considerado aí o Ag Nation, como a gente fala no ecossistema, a potência agrária do Brasil, é natural que a gente tenha interesse maior de startups do agro de outros países querendo operar aqui no nosso país. Mas a gente já trabalhou com diversos outros setores também. Além de Israel, né, outras startups, Japão e Singapura, também são duas grandes potências de tecnologia que vocês já estão firmando parcerias por aí ou ainda estão desenrolando as negociações? Pelo contrário, Simone, as parcerias estão firmadas. A partir de 2022, nós teremos empresas de Israel, Japão e Singapura adentrando no projeto. Conseguimos oficializar nos últimos dias a entrada desses novos países no programa. Então, em 2022, é esperado, até o final do ano, que essas empresas estejam aqui no mercado brasileiro. Sérgio, a CNA também já abriu escritório em Singapura para marcar a presença do agro brasileiro no Sudeste Asiático. O Brasil tem que buscar mais essas regiões econômicas com esse forte potencial no mundo para alavancar, assim, as oportunidades de negócios. Esse é o caminho, como você já bem lembrou aí, 2022, esses dois novos parceiros. Aí, então, esse é o caminho a ser percorrido? Simone, essa é uma questão muito interessante, porque quando fazemos os trabalhos do Scale Up no Brasil, a gente tenta analisar os gargalos do mercado brasileiro e é onde a gente tenta atuar com maior peso no momento de seleção dos empreendedores. Hoje, o mercado de Singapura e o mercado do Japão são mercados altamente tecnológicos, desenvolvendo tecnologias de ponta e que podem haver muita sinergia com o mercado brasileiro no que tange ao que eles desenvolvem e o que a gente tem para oferecer aqui da nossa potência de agro. Contudo, há diversos outros países também com soluções dos quais gostaríamos de trabalhar e a expectativa do programa é que a gente sempre agregue novos países aí com o passar dos anos. Então, muito em breve também espero que tenhamos aí uma maior abrangência nos países que a gente vai trabalhar. Adiantar para a gente ou ainda tem que ficar guardada essa informação, Sérgio? Olha, nesse momento ainda está sob discussões, Simone. Então, assim, o que eu tenho para agora, para a gente poder conversar aqui, realmente, esse ganho para o Brasil como um todo, de Japão e Singapura, junto com os israelenses, vindo aqui para o nosso país. Já é muita coisa, né? Vamos agora, ô Sérgio, o mercado de exportação de carne in natura e também carne congelada já é bem consolidado, mas também tem possibilidade de exportação de carnes, de carne enlatada, miúdos, carne com osso, enfim, a carne processada. Então é um grande mercado asiático porque cresce cada vez mais e novas parcerias podem ser formadas em relação ao negócio, ao agronegócio, à nossa bovinocultura? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito importante também mencionar que muitas vezes novas tecnologias que adentram aqui no mercado brasileiro, elas podem fomentar até mesmo um aumento nas exportações, né? Porque a partir do momento que você traz novas soluções, você consegue otimizar o campo, você consegue otimizar a produção e você consegue otimizar até mesmo a cadeia produtiva dos alimentos, a parte ali do processamento, logística e etc. Com novas inovações, a gente consegue até mesmo aumentar o grau de exportações para os mercados internacionais. Agregando também valor ao nosso produto brasileiro lá fora, não é isso, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é que a gente sempre traga novas soluções e que o mercado brasileiro se torne cada vez mais competitivo no cenário internacional. Sem dúvida, Simone. Agora, o programa visa apoiar, então, pequenas e médias empresas. Correto. Esse é um programa que ele é focado em startups e falando mais ainda especificamente sobre como a gente trabalha,
Nós trabalhamos com países que estejam elencados no Global Innovation Index, que é um ranking que determina o grau tecnológico, de maturidade tecnológica de cada mercado, e a partir disso a gente tem contato diretamente com o ecossistema, enfim, para trazer essas novas soluções para cá. Você lembrou aí que o nosso país é visto lá fora como um lugar propício, né, para essa expansão de suas empresas de tecnologia. O que mais atrai, então, essas startups lá de fora para virem fazer essa parceria aqui com a gente? A gente tem um tamanho de mercado, Simone, muito propício para o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente tem um mercado consumidor de aproximadamente aí 210 milhões de habitantes para mais, e um fato interessante também é que o brasileiro ele é muito aberto a novas tecnologias que sejam desenvolvidas aqui no Brasil ou mesmo tecnologias de fora. Isso facilita muito que o empreendedor consiga escalar suas soluções, ou seja, tamanho de mercado, aptidão dos brasileiros a novas soluções e também, obviamente, a busca por soluções que aumentem a produtividade do país como um todo. Então, a gente tem bons pontos e que isso é um ponto muito positivo que, nos últimos anos, além de muitas empresas, startups estrangeiras estarem mirando o ecossistema brasileiro, as próprias startups brasileiras têm tido um boom de crescimento com geração de vários unicórnios nos últimos meses aqui no país. E unicórnios são aquelas startups que passam de uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão. Então, o Brasil ele está no mapa de grandes oportunidades para a empresa conseguir escalar. Porque o objetivo, então, é tornar esse processo mais simples e o caminho mais fácil para o empreendedor de fora, porque é importante para o setor de comércio exterior, não é isso? Correto. A gente entende que o mercado brasileiro ele pode ser desafiador, ainda mais para quem vem de fora. Então, hoje, o programa do Scale Up em Brasil ele foi desenhado para dar toda a estrutura necessária para que o empreendedor estrangeiro consiga se estabelecer aqui no mercado brasileiro. Então, ele tem acesso a atividades online, atividades presenciais, e dentre todas as atividades, é importante mencionar que ele sempre vai estar em contato com mentores de internacionalização aqui do país e em assuntos correlatos àquelas necessidades, como, por exemplo, tributação, marketing, recursos humanos, como abrir uma entidade legal aqui no país. E a gente também entrega, Simone, importante, 2 consultorias para aquelas empresas que vêm de fora. Uma consultoria completamente dedicada a apoiar o empreendedor a adequar seu produto aqui para o mercado brasileiro e também uma consultoria que é 100% dedicada a fomentar reuniões de negócios entre empresas brasileiras e as empresas estrangeiras que estão vindo para o nosso mercado. E isso tem sido uma das fórmulas de sucesso aqui do projeto do Scale Up em Brasil. Porque começar a vender produtos e serviços para outros países é um sonho e também um desafio de muitas empresas, eu falo daqui do Brasil e também lá de fora, né? Por isso a importância dessa atuação da Apex nesse trabalho de vocês, em específico a esse projeto. Quais seriam então os desafios para esses empresários? A gente entende que há diferenças entre países no que tange a administração, no que tange a recolhimento de impostos, no que tange a contratação de pessoas qualificadas, mas a partir desse primeiro momento em que a gente tenta sanar todas essas questões, o empreendedor ele tem que ter um engajamento muito grande, manter os contatos, fazer os follow-ups, para que o negócio consiga escalar aqui no mercado brasileiro. Mas o entendimento do mercado, o conhecimento do teu público-alvo, é algo fundamental para o sucesso da empresa e, obviamente, que ela consiga seguir o seu sucesso aqui no país. Agora, então, Sérgio, nessa parceria com a empresa de Israel que produz carne bovina, a partir então das células retiradas dos animais, essa empresa israelense já fez experiências com produção de carne no espaço, né? Produziu o bife sem abate na estação espacial em 2019. É uma empresa inovadora que tem esse know-how, tecnologias inovadoras, né, assim dizendo, e esse método da carne de laboratório lá na frente pode ser uma alternativa a mais para diversificar então a cadeia aqui?
Sem dúvida, eu acho que, Simone, isso abre o leque de opções aqui no mercado brasileiro e é a gente trazendo uma solução muito diferente daquilo que já vemos hoje, não só no mercado brasileiro, mas no mercado como um todo. O interessante da Ale Farms é que eles introduzem o conceito de domesticação 2.0, né? Que é a questão de você conseguir produzir carne bovina apenas tirando um pouco de sangue ali do animal, sem a necessidade do abate, e através das células epiteliais ali que são coletadas, é possível fazer a carne. E um ponto interessante também a se mencionar é que essa tecnologia ela proporciona que até mesmo o sabor da carne seja direcionado ao mercado que você está trabalhando. A gente entende que existem peculiaridades aqui no mercado brasileiro, no mercado norte-americano, no mercado europeu. Então, essa tecnologia hoje que a Ale Farms desenvolve é muito customizada mundialmente e será customizada aqui, esperamos, para o mercado brasileiro. Então, eu vejo que isso abre o leque e abre também as portas para novas soluções nesse sentido que possam agregar aqui o nosso país. Então, na análise de vocês, da Apex Brasil, teria então essa tecnologia, teria entrada certa no mercado? Eu acho que, eu acredito, Simone, que há muitas oportunidades. Hoje a gente tem um mercado brasileiro que estaria muito aberto a uma tecnologia nesse sentido. A gente já identifica nos mercados brasileiros carnes desenvolvidas através de vegetal e tem uma aderência por parte do público brasileiro. Então a gente identifica que essa é uma nova oportunidade para testar o paladar brasileiro para verificar se haverá sinergia. Mas não há dúvidas que nós estamos muito otimistas com a solução. E vamos falar então como começou essa parceria com a empresa israelense Aleph Farms. Toda vez que a gente toca, toda vez que a gente começa o projeto do Scale Up em Brasil, é usual que façamos uma espécie de prospectiva no mercado. Ou seja, com aqueles mercados que trabalhamos, nós vamos lá, ativamos os principais players, os principais hubs de inovação, para convidar as empresas a aderirem ao projeto e também identificar parceiros que possam atuar junto com a gente. Então, a Aleph Farms ela foi acionada pelo grupo diretamente em uma dessas missões e das quais a gente convidou a empresa a participar do programa e após todo o comitê de seleção, que a gente tem um comitê formado por diversas instituições, diversas pessoas, ela acabou sendo uma das startups selecionadas. E como é que está a conversa, a expectativa do grupo, então, para atuar aqui no país? A expectativa é muito boa, Simone. Eles já estão em uma fase relativamente avançada aqui no país. Como eu falei, a gente entrega 2 consultorias, então eles já estão em contato para modificar o produto aqui para o mercado brasileiro, assim como desenvolvendo contatos aqui para o nosso país. Eles levantaram um grande round de investimento que foi a público há alguns meses atrás, dos quais a BRF teve uma participação, então, para a operação aqui no mercado brasileiro. Então, isso já demonstra o interesse da empresa em atuar aqui no país. É porque eles estão correndo atrás, não é mesmo? Porque esse aporte que você falou aí é de mais de 2 milhões de dólares, né? Que foi esse aporte da BRF para iniciar a operação aqui. Ou seja, eles estão correndo atrás porque tem interesse no nosso mercado. Justamente, exatamente, Simone. Este ano também anunciaram uma assinatura do memorando, né, de entendimento para trazer a carne artificial aqui para o Brasil, não é isso? Simone, nesse sentido, a gente não entra no quesito da negociação da empresa diretamente com a parceira dela aqui no mercado brasileiro. As discussões seguem diretamente entre elas. De todo modo, como eu já mencionei, há expectativa sim de que em breve tenhamos o produto aqui no mercado brasileiro. Obviamente que ainda precisa passar por aspectos regulatórios aqui do país, mas sem dúvida passando essa barreira, eu acredito que muito em breve veremos o produto de carne de cultivo em nossas prateleiras.
É, porque com certeza essa negociação fica mais fechada, mais restrita às duas empresas. Agora, assim como a pecuária brasileira já adota ações para mitigar os efeitos das emissões dos gases que provocam o efeito estufa, o Brasil também já se comprometeu em reduzir a emissão do gás metano em 30% até 2030. A produção de carne artificial, então, ela pode então ser uma saída sustentável? Qual a sua análise? Ela pode sim, Simone, ela ser uma alternativa sustentável, eventualmente como só com pequenas gotas ali de sangue você consegue fazer a produção de uma carne sem a necessidade do abate e criação de muitos, enfim, animais para o abate. Então, é um ganho sim para o país e até mesmo em questão de sustentabilidade. Essa é mais uma empresa em relação ao que a gente está conversando aqui nesse assunto, né, da carne bovina, enfim, a carne de laboratório. Agora, no caso, tem mais empresas, como você falou, né, que podem apresentar soluções para ajudar o mercado de carne bovina nacional, não é isso? Olha, felizmente, das 15 empresas que a gente já trabalhou, 7 anunciaram alguma forma de operação aqui no Brasil, e dessas 7, 3 foram do ecossistema do agronegócio. Especificamente, a Alefarms trabalhando diretamente com bovinos, e também há possibilidades de que outros países tenhamos empresas aplicando para o projeto, fornecendo soluções para esse ecossistema. Contudo, é importante mencionar também os outros 2 cases que tivemos, de monitoramento de plantações e de florestamento também. Startups israelenses de alta tecnologia de agricultura de precisão, trabalhando com lavouras aqui brasileiras com inteligência artificial e ciência de dados. Vamos só relembrar que, então, o projeto ele atua em vários setores, não é mesmo? Ele é um projeto multissetorial, não escolhemos nenhum setor específico, contudo, em decorrência, obviamente, do tamanho do mercado brasileiro e da potência agro que somos, há um interesse natural de empresas do ecossistema do agro interessadas em participar do projeto. Você falou em crescimento para 2022, mas a gente pode ver diante do sucesso, né, dessas empresas que estão interessadas em investir aqui no nosso país, que muitas outras podem chegar, né, não somente no ano que vem, mas nos próximos anos. Vocês têm uma trajetória, um estudo apontando que isso pode acontecer o mais rápido possível? No âmbito do programa, a gente tem a expectativa de acelerar 20 empresas na próxima edição, ou seja, a expectativa é que iremos acelerar mais empresas do que aceleramos em 2 edições em conjunto. Contudo, este é um programa específico da Apex Brasil, que a gente apoia a entrada de startups estrangeiras aqui, porém a agência está sempre aberta e recebendo interesses de empresas estrangeiras a abrirem suas operações aqui no mercado brasileiro. Então, mesmo não estando dentro do projeto, a gente atua ativamente com empresas interessadas em abrirem as suas operações aqui. E sempre vai ter essa análise em cima do potencial dessas empresas, não é isso? Elas sempre vão ser analisadas para saber se elas servem ou não para atuar aqui no nosso mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Quando atendemos uma empresa estrangeira, a gente tem que entender qual é a solução e como a solução ela é aplicável aqui no mercado brasileiro. Até para também a gente entender para onde a gente encaminha. A gente vai encaminhar uma startup estrangeira para um parque tecnológico, a gente vai apresentar uma grande corporação, a gente apresenta uma outra startup, algum investidor aqui no mercado brasileiro. Então, de fato, sempre fazemos uma análise prévia para saber se há uma aderência aqui no mercado brasileiro e para onde direcionaríamos caso tenha essa sinergia. E eu faço agora uma outra pergunta: levar as nossas startups lá para fora, como é que está? Isso é um projeto que pode ser? Ou como é que isso a gente pode abordar aqui? Simone, a gente está aqui conversando sobre o fluxo inverso, ou seja, atraindo empresas aqui para o mercado brasileiro. Contudo, é importante mencionar que a Apex Brasil tem uma coordenação de internacionalização totalmente dedicada a apoiar empresas brasileiras a se operacionalizarem em outros mercados. E existem diversos eventos de tecnologia do mundo, das quais a Apex está presente em uma grande parte deles, e que sempre trabalhamos
trabalhamos com delegações de startups para participarem desses grandes eventos. E isso, além de outros projetos que já foram desenhados com esse intuito, que acontecem já há muitos anos. Então, a gente trabalha com o fluxo de atrair novas empresas aqui para o mercado brasileiro, mas a gente também apoia o empresariado brasileiro a abrirem suas operações lá fora. E o legal é isso, né? Mostrar, a gente vê aqui como você trouxe todas essas informações do mercado estrangeiro querendo chegar aqui, mas a gente também tem as nossas empresas, né, que estão de olho, né? Elas estão de olho no mercado para poder avançar, levar os seus produtos, agregar, agregar valor ao seu produto lá fora, não é? Sem dúvida, e a gente tem muitas oportunidades, Simone. O mercado brasileiro, o nosso mercado de tecnologia, ele está num processo de um boom muito positivo. Nós temos soluções altamente competitivas no mercado internacional. Então, quando desenvolvemos esse tipo de programa também para encaminhar empresas brasileiras para fora, a gente tem resultados também muito positivos e muito sucesso também das nossas empresas. Então, a gente tem que continuar explorando ambos os fluxos, mas obviamente que a Apex Brasil está aqui para apoiar vocês a se internacionalizarem também. Com certeza, e esse fluxo que chega também gera competitividade, não é mesmo? E consegue gerar mais empregos aqui no nosso país. Sem dúvida, geração de emprego, geração de renda e geração de inovação também aqui para o país. Tá certo. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente, falando, trazendo todas essas novidades dessas startups, né, que já anunciaram a parceria, outras mais que virão. Muito obrigada, então, por trazer essas informações aqui para o Boi Forte e até uma próxima oportunidade. Simone, foi um prazer muito grande e a Apex Brasil está sempre de portas abertas. Muito obrigado e caso alguém eventualmente tenha alguma dúvida, só entrar em contato conosco, será um prazer. Tá certo. Obrigada a você também pela sua audiência e você pode ver este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado à nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais, viu? Tchau, tchau.